Bom dia, pessoal que já está entrando. Gente, conforme vocês forem entrando na sala, já deixe no chat o nome completo indicando que vocês estão presentes na aula. Por gentileza, no final da aula eu vou conferir o chat e vou verificar os nomes para poder marcar a presença de vocês. Isso, Daniela. Valeu. Então, se alguém não ouviu, deixar o nome no chat para eu registrar a presença no final da aula, tá? Ótimo. Vou deixar alguns recados para vocês, tá? Primeiro, gente, vamos lá. Logo nós teremos a nossa primeira prova. Na verdade, nós teremos já as duas primeiras, né? Vou comentar cada uma delas. A nossa P2, que seria acho que equivalente ao mês de abril, para fechar o primeiro bimestre, ela vai ocorrer logo, acho que na primeira semana, segunda semana de maio, certo? A coordenação vai passar direitinho as informações. Coordenação, secretaria, tá? Se eu tiver detalhes sobre como será aplicada a prova também, posso repassar para vocês no grupo. Mas eu já adianto que a prova de vocês está pronta e que semana que vem eu vou fazer uma revisão, tá? Então, semana que vem eu vou fazer uma revisão para essa prova que será aplicada para vocês. Será aplicada no contraturno, tá? Então, não será no horário da manhã. Aí os detalhes vocês vão ver depois. O que mais? Revisão que eu falei semana que vem. Isso, já tem. Alguém já postou no grupo data. Exatamente, dia 11. Eu não sei exatamente o horário agora de cabeça, mas é dia 11 mesmo. Terminar de incluir o pessoal. Com relação à nossa P1, como é que vai ficar, gente? Essa primeira prova nós não fizemos. Alguns professores acho que conseguiram fazer antes da pandemia começar, né? Mas nós não chegamos nesse ponto, tá? Então, o que eu vou fazer? Vocês estão familiarizados com o Google Forms? Ou o Google Formulário? Não. Não? Tá. Então, eu vou fazer dessa forma. A primeira prova eu vou substituir como uma atividade com consulta, tá? Então, a princípio, eu vou deixar um link do Google Forms. É como se fosse... Vai gerar uma página que vocês vão preencher as informações e essas informações elas seguem um roteiro de uma prova. Então, tem os itens para vocês assinalarem, campos obrigatórios, e aí vai solicitando etapas que vocês vão poder gerar respostas alternativas, múltipla escolha, né? Ou dissertativas, enviando, digitando a resposta ou mesmo até enviando o arquivo, dependendo da questão. Se esse formato não funcionar para alguns, eu até posso elaborar um tutorial, tá? Se for necessário. Elaboro um tutorial e deixo para vocês também. Mas se esse formato não funcionar para alguns, eu deixo um PDF. Então vocês respondem pelo PDF, entregue, e aí pelo PDF vocês, no caso vocês fazem o manuscrito, tiram foto, né? E enviem por e-mail. Inicialmente, melhor para mim se vocês conseguirem fazer o do Google Forms, tá? Eu vou jogar na quarta lá no grupo. Até quarta eu já terminei de fazer isso. Terminei a prova de vocês hoje. Aí quarta eu jogo o formulário lá e vocês vão fazer a tentativa. Se não me engano, eu vou deixar para poder editar. Então vocês vão poder ver isso direitinho. Eu vou deixar até o dia
8/5. Então, eu vou disponibilizar na quarta, dia 29/4, e vou deixar aberto para entrega até o dia 8/5. Tudo bem? Uhum. Se aí vocês tiverem dúvidas, isso o professor Jaime, acho que ele costuma usar também o Forms. É bem prático mesmo. Aí eu não preciso ficar com um monte de arquivos, fica muito desorganizado, fica mais fácil de controlar. Professor, Diga, pois não. você pode repetir? Você tá falando sobre o trabalho? É que eu entrei agora. Ah, tá, tudo bem. Bom, para começar, quem entrou depois, pode colocar o nome completo no chat, tá? Para poder fazer chamada depois. Eu falei um pouco sobre a prova mensal de vocês. Alguém já comentou que é no dia 11, né? Minha prova. Ótimo. E vou fazer uma aula de revisão semana que vem. Então, na prova cairão esses 2 capítulos aqui, tá? E é muito importante estudar pelo capítulo, tá, gente? Pode ter coisa específica da apostila que caia. Esses são os capítulos da prova. Atividade com consulta. Eu vou colocar novamente, tá? Pronto. Esse está mais completo, certo? Então, Clara, eu vou elaborar essa atividade, se tiver com consulta. Consulta só o material, não os colegas, tá? Vai estar bem nítido lá nos itens da atividade. Então, até se tiver questões assim dissertativas muito similares, eu vou chamar os alunos que têm essas questões muito similares para poderem explicar porque das escolhas iguais, tá? E aí vocês completando isso daqui, vocês me entreguem, certo? Eu disponibilizo a partir do dia 29, que é quarta, e deixo para vocês entregarem até dia 8. E aí isso será a P1 de vocês. E a P2, Entendi, obrigada, professor. não, e a P2 vocês vão fazer depois, segundo as recomendações aí da coordenação, tá? Bom, quem está depois, vá pegando aí o conteúdo com os colegas, certo? Deixarei mais informações no grupo também, porque não é um problema, tá? Então, qualquer dúvida, quem entrou mais tarde, depois eu repasso informações no grupo, certo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade uma parte da aula que ficou pendente, né? Nós começamos a passada. É um assunto meio enjoado de falar até. Não pelo fato de não ser importante ou interessante, mas ele menciona algumas coisas aqui no capítulo que você tem que ter muito cuidado na maneira que você vai abordar, senão dá uma interpretação errada para o conteúdo. A apostila referente ao capítulo gravidade. Certo? Então pode ter essa apostila já, gente. Você para esse material. Quando nós vimos essa apostila, eu comentei que quando há qualquer variação de velocidade, em qualquer sentido da palavra, nós temos a presença de uma aceleração, certo? Então, existe uma variação de velocidade, a velocidade deixa de ser constante, nós temos uma aceleração. Só que a aceleração ela ganha, digamos que, mais de um formato dependendo da maneira que
o vetor velocidade ele vai trabalhar, tá? Então, nós sabemos do vetores, que os vetores têm orientação e módulo, né? Ou, se vocês quiserem preferirem, né, as três condições, direção, sentido e o último, o módulo, certo? Então, se vocês só estiverem variando, por exemplo, em relação ao módulo, vocês em geral terão uma velocidade, caso variando a velocidade, né, terão uma aceleração linear, tá? Ou tangencial, certo? Então, não tem variação de ângulo, por exemplo, não está fazendo movimento curvilíneo, então você só tem movimento retilíneo e, consequentemente, uma aceleração tangencial. Tá? Digamos que é uma maneira de você ver as componentes da aceleração. Mas, quando você começa a fazer o movimento curvilíneo, certo? De alguma forma, você está descrevendo um trecho de um movimento que se assemelha a uma circunferência ou algo parecido com isso, gera algum tipo de raio, tá? Você tem que levar em consideração que o vetor agora, antes ele não estava variando a orientação, né? Ele estava fazendo um movimento reto e a orientação do vetor era sempre a mesma, né? Mesmo sentido, mesma direção. Quando você faz um movimento curvilíneo, ele tem diferentes, digamos que tem diferentes ângulos, ou seja, tem diferentes orientações à maneira que ele vai fazendo o movimento. Quando ele tem essa variação do ângulo, nós dizemos que tem a presença de uma componente da aceleração, que nós chamamos de aceleração radial ou aceleração centrípeta. Tá? Então, a aceleração centrípeta é mais ou menos seguindo essa ideia aqui. Ó. Certo? Acho que eu tinha comentado alguma coisa com vocês. Então, imagina que aqui é uma esfera que está amarrada num barbante, certo? E aí ela está girando. Como ela está... Se você começar a aumentar a velocidade, né? Ela vai estar variando em módulo ou intensidade. Então, ela vai ter uma velocidade ou uma aceleração aqui, no caso, aceleração tangencial, tá? É tangente ao movimento, certo? E como ele está variando também em direção, né? Esse vetor aqui ele vai aparecer inclinado em diferentes situações, certo? Se a gente fosse arrastando, eu acho que não vou conseguir arrastar para vocês. Mas se a gente fosse arrastando esse vetor aqui, em diferentes pontos dessa circunferência, ele vai ter diferentes inclinações e, consequentemente, ele vai variar a orientação dele. Como ele varia a orientação, essa componente aqui da aceleração, ela torna-se tangencial ou centrípeta, tá? Ou radial ou centrípeta, tá? Então, tem uma tangencial aqui acompanhando a direção e sentido do movimento, tá? Aceleração com o vetor indicando para o mesmo direção e sentido. Só que a componente que está ligada à mudança de direção do vetor, ela está sempre apontando para o centro do movimento curvo dele, certo? Movimento curvilíneo. Mais ou menos essa ideia. Então, a gente pode até falar que aqui... Deixa eu... colocar assim. Então, a aceleração tangencial nessa direção, né? Imagine que o vetor velocidade está para cá também. E a parte que está contribuindo para, digamos que o objeto não ir embora nessa direção, é a parte da aceleração centrípeta ou aceleração radial, tá? Tá ajudando esse vetor a mudar de direção. Lembra, né? Variação em qualquer sentido da palavra para velocidade gera uma aceleração. Se a gente está falando da variação da orientação, gera uma aceleração centrípeta, tá? E se nós estamos falando de uma aceleração pela variação do módulo ou da intensidade da velocidade, aí aceleração tangencial, certo? Isso é falado por quê? Porque quando nós estamos simulando esse efeito de
de gravidade para um ambiente que não tem gravidade. De alguma forma, a gente tem que trabalhar com essas ideias. E aí, a gente meio que... A ideia é você, digamos que, colocar uma gravidade artificial. Então, a pessoa que estivesse girando, que nem, por exemplo, da página... Não está bem clara aqui, mas na página 12 dessa apostila, vocês podem ver uma tentativa ali de representação de uma pessoa girando. E aí, isso mais ou menos indica a maneira que as paredes do local que ele está girando poderia contribuir para essa sensação de ter gravidade num local que não tem gravidade. Tá? Sei que é meio abstrato, meio difícil de ver essa ideia, mas é só para vocês terem uma noção do que se trata em relação ao capítulo, tá? Não se preocupe com os detalhes, principalmente os matemáticos, tá? Parte de contas. Eu acho que tinha um GIF aqui. Deixa eu parar de compartilhar a tela rapidinho. Tem um GIF que mostra mais ou menos como é que fica esse efeito simulado de gravidade, né? Seria uma gravidade artificial. Deixa eu ver. Acho que não é o melhor, mas é mais ou menos assim, tá? Então, ó, para a bolinha aqui que está pingando, a sensação é que ela está retornando, ela está caindo, né? Mas, na verdade, se essa aqui se é um local sem gravidade, ela não deveria cair, ela deveria continuar, tá? Então, essa sensação, essa falsa sensação dela cair é justamente pelo movimento, tá? O movimento, ele gera algumas, digamos que, uma gravidade artificial ali, dá a impressão de que tem gravidade, mas não tem. É só o movimento que dá essa sensação. Mais ou menos essa é a ideia. Dito isso, gente, vamos dar uma olhadinha nas questões. Página... Para vocês, está em que página? Acho que está na 12 mesmo? 13. 13? Ótimo. Alguém pode ler a questão 1 da página 13? Voluntários. Eu leio. Ótimo, valeu, Vinícius. Pode ler. Posicione o corpo na extremidade da canaleta acoplada ao motor e execute testes em que o motor irá se mover por 5 segundos com potências 10, 20, 30, 40, 50, 75 e 100. Ótimo. Então, se vocês tivessem acesso ao material de vocês, a construção ela ia ser mais ou menos nesse sentido aqui. Não é essa. Essa aqui. Certo? Então, vocês têm um sistema de canaleta. Aqui iria aquela bolinha metálica que tem no kit de vocês, certo? E a ideia é que o movimento ele é meio complicado de descrever aqui da física, né? Então, ao mesmo tempo que o referencial para a bolinha é esse sistema que está girando aqui da canaleta, ela mesma vai estar girando aqui na canaleta. Então, ela vai estar percorrendo esse caminho aqui e, ao mesmo tempo, girando. Então, são duas situações separadas que geram esse efeito aí de que a bolinha acaba indo para essa extremidade da canaleta, certo? O esperado é que a bolinha fosse para esse sentido, né? O esperado é que ela seguisse a aceleração centrípeta ou aceleração radial e começasse a encostar para cá. Mas, pelo movimento, né,
o referencial dela, ela meio que está acelerando também, então ela começa a vir para esse canto. E aí os testes da questão 1 era justamente isso. Aí, se vocês tivessem essa construção pronta, vocês teriam a possibilidade de verificar a partir de qual movimento que ela começa a vir para esse lado de cá, certo? E começa a encostar pela extremidade da canaleta. Então, vocês vão testar potências com motor 10, 20, 30, 40, 50, 75 e 100, certo? E aí, para essa programação, é bem simples, tá? Canaleta, aqui no caso, está se movendo com um motor grande. Então, o teste seria basicamente isso, tá? Como ele está pedindo uma demonstração de 5 segundos, só ajustar aqui por tempo, 5 segundos. E aqui a gente vai trocando as diferentes forças ou as diferentes velocidades, tá? De acordo com a questão. E aí, quando vocês encontrassem, quem fez os testes aqui pelo desenvolvimento do material encontrou entre 30 e 40 na potência aqui. Então, se você colocasse mais ou menos isso daqui, vocês vão verificar que a bolinha ela começar a percorrer em sentido à extremidade da canaleta. No sentido da extremidade da canaleta. Alguém pode ler a questão 2? Sou professor. Isso, pode ser. Identifique a maior potência testada para que o corpo não se mova e trace abaixo um desenho. Na posição qualquer trajetória circular, mostrando os vetores de velocidade, aceleração e a força resultante que atua no disco. Ótimo. Então, se nós fôssemos desenhar esse tipo de situação, imagina aqui a canaleta novamente, né? Colocar um outro ponto. Ele fala a maior potência testada para que o corpo não se mova e trace abaixo um desenho. Trajetória circular, mostrando os vetores. Tá certo. Então, não se mova, né? Eu imagino que ele está falando do centro aqui, né? Eu imagino que ele está fazendo referência aqui. Então, deixar a bolinha aqui, menor velocidade para que ele não corra para cá. Maior velocidade para que ele não corra para cá, né? Então, novamente, imagine que a bolinha está aqui, né? A aceleração, essa daqui, né? Esse vetorzinho apontando para o centro da circunferência, certo? A componente radial ou componente centrípeta. E a tangencial, tangente ou acompanhando a velocidade, tá? Se vocês fossem fazer bonitinho, né? Força resultante aqui. Se, por exemplo, é uma situação que o objeto ele está travado, ele só está fazendo o movimento da canaleta, então a aceleração a gente só pode considerar que a centrípeta está tudo certo, tá? Se ele está livre na canaleta, aí fica um pouco mais complicado, tá? As acelerações que aparecem aqui, tá? Aí aparece o que eles chamam no capítulo de aceleração centrífuga, tá? Então, centrípeta e centrífuga tem uma pequena diferença. Centrífuga é mais complicado de explicar, porque envolve outros referenciais, quando a gente está vendo o movimento aqui. Mas entender essa parte aqui da aceleração centrípeta, ou a radial, já é um ótimo avanço, tá? Uma ótima parte. E na 3, ele diz o seguinte, né? Qual foi a menor potência testada que fez o corpo se mover até outra extremidade da canaleta? Explique por que ocorre esse movimento relacionando a força atuante. Novamente, né?
o movimento ele é misto, né? Ele está movimentando na canaleta e tem também a contribuição do giro, né? Que a canaleta está girando também. E aqui seria os testes, né? Teria que verificar qual teste faz essa bolinha deslizar até a extremidade da canaleta. Certo? Aqui, pelo que eles encontraram, não, eles não chegaram a divulgar. Mas dá para fazer os testes, tá? Abaixo de 40, né? Em termos da potência aqui da velocidade. E algo que a gente pode, de fato, montar agora seria a questão 4. Questão 4, ele diz o seguinte. Professor, Diga. eu não entendi a resposta da E qual delas? questão 3. Questão 3? Tudo bem. Vamos voltar aqui? Então, novamente, né? Questão 3 é para a gente montar esse desenho aqui, tá? A gente tem que falar... Ah, 2, isso, verdade. A questão 3, na verdade, no caso, vocês precisam testar. Tá vendo que ele fala aqui? Qual a menor potência testada que faz o corpo se mover até outra extremidade? Na verdade, é para vocês fazerem um experimento e ver quando que a bolinha que está, por exemplo, aqui, nessa parte, ela começa a se movimentar até a extremidade da canaleta. Certo? Então, essa dependeria mais da gente ter a construção pronta já. Tudo bem? Talvez, um pouco mais para frente, a gente possa reproduzir novamente esse experimento, justamente para testar as coisas que nós não conseguimos pela falta do material, tá? Conseguiu entender a dúvida? Ou, no caso, o porquê da gente não conseguir fazer a 3? Então, a 3 dependeria dos testes mesmo, tá? Então, vocês testariam na hora, e aí os valores que vocês iam testar aqui para velocidade, tá? Aqui vocês iam testar diferentes valores, e iam indicar se a bolinha metálica ela ia correr para cá ou não, tá? E aí vocês vão ver a partir de qual valor que ela começa a correr para a extremidade. Tudo bem? De repente, mais para frente, a gente voltar a fazer essa aula, a gente verifica esses valores, tá? Assim, por exemplo, como a do lançamento. A do lançamento, ainda consegui adaptar alguma coisa da tabela, né? Do lançamento lá dos projéteis. A gente também teria que fazer o teste para ver, por exemplo, a força do motor e as distâncias associadas, né? Eu substituí isso por outros valores. Eu substituí pelo ângulo inicial e pela velocidade inicial, tá? E a gente adaptou a tabela, mas, na verdade, se a gente fosse fazer mesmo o experimento, a gente teria que levar em consideração a força do motor e as distâncias alcançadas, né? São coisas que dependem um pouquinho mais do material físico, né, de vocês, ou da aula presencial. Então, aí fica o desenho mesmo. A gente pode refazer mais para frente. Tudo bem? Então tá, gente. Questão 3, mais para frente, se nós tivermos a oportunidade de rever algumas aulas, pelo menos, nós podemos reproduzir esse experimento novamente e a gente faz esses testes e verifica qual que é a velocidade que nós atribuímos aqui que permite o experimento da bolinha correr até a extremidade da canaleta. Certo? Lembrando, ó, eu não sei se ficou tão claro isso, tá? Mas ó, essa rodinha aqui indica que essa canaleta ela está girando aqui, descrevendo esse movimento circular, tá? Assim como nós temos aqui esse movimento, tá? Por isso que esses desenhos aqui são os mesmos, tá? O mesmo que você está colocando aqui, no caso que eu coloquei, a seleção centrípeta para o centro e a tangencial acompanhando o vetor velocidade, certo? O vetor velocidade vai estar sempre mudando de direção, né? Aqui também mudando. E assim vai, né? Até ele voltar à posição que ele estava anteriormente. Aqui faz a mesma coisa, tá? A única diferença é que aqui eu estou considerando a bolinha presa, né? Aqui a bolinha ela pode correr. Certo? Única diferença. Se você prender a bolinha aqui, essa representação da 2 torna-se a mesma, tá? Então imagine o A como o ponto que a bolinha está presa aqui.
certo? Imagina uma bolinha presa aqui, esse A é a mesma coisa, gera o mesmo movimento. Então, se a bolinha estivesse presa lá, a aceleração centrípeta para o centro, a aceleração tangencial acompanhando a velocidade, certo? E isso sempre percorrendo aqui. Se, por exemplo, você fizesse ele deixar uma velocidade constante esse giro, aí não teria mais a aceleração tangencial, tá? Essa daqui ia cair fora, porque ele está com um módulo constante, não está variando em módulo. Ele só teria a variação da orientação, ou seja, a aceleração centrípeta. Tudo bem? A questão 4, gente, a gente vai montar a estrutura de programação que calcula a velocidade. Tá? Então, 4. Considerando a potência da questão anterior, construa a programação a seguir para obter a velocidade escalar da canaleta. Certo? Gente, o que a gente precisa para calcular a velocidade de um corpo? Então, aqui, nesse caso, a gente não está calculando o movimento da bolinha, está só calculando o movimento da canaleta, tá? Então, a canaleta está fixa nesse eixo aqui, né? E ela está fazendo esse movimento circular, certo? O que a gente precisa para poder descrever a velocidade de um objeto? Quais são os elementos para isso? Pensa na fórmula do sorvete lá agora, um pouquinho. Vou até considerar a velocidade constante. Espaço e tempo? Exatamente. Então, de alguma forma, a gente vai ter que entender o que é o espaço, né? No caso, o espaço é o comprimento da circunferência que vai fazer, né? E a gente vai ter que converter isso. E o tempo, a gente pode usar um sensor de cronômetro. Na verdade, não um sensor físico, né? Na verdade, é só ele é um bloco que mede essa variação de tempo aqui. Então, a gente vai usar esse bloco só para poder gerar essas informações que vão na fórmula para velocidade, certo? Então, o tempo ele já vai usar direto, né? A informação que vai pegar. Agora, o comprimento da circunferência a gente tem que converter, né? O que nós temos é a variação, as voltas, né? A gente consegue calcular quantas voltas ele dá, certo? Então, para cada uma rotação, uma volta. E para cada volta, a gente lembra, é um comprimento de circunferência, ou seja, 2πr. Tá? Então, vocês podem anotar aí, na 4, tem algum espaço para anotação? Não. Na postura de vocês? Não? Se vocês acharem um cantinho, só se vocês acharem um cantinho, anotem aí que o R, ou o raio da rodinha do bloco V3, do kit V3 de vocês, que vocês utilizam lá, é 0,185 em metros, tá? Se já convertido para metros, eu vou escrever aqui no chat, que fica mais fácil. Já convertido para metros, é o raio do, digamos que o pneu lá pneu do kit EV3. Na 0,185 metros, tá? Já convertido em metros, porque na velocidade a gente vai fazer metros por segundo, tá? Então, é interessante a gente já ver em metros, não em centímetros. Tá? Vamos utilizar isso breve. E se o raio do pneu é esse, é esperado que o comprimento da circunferência, né? 2πr vai ser igual a 2 vezes aproximadamente 3,14 vezes 0,185, né? Ó, como eu estou usando o chat para mandar essa informação, talvez não fique tão bonitinho ali a aparência, mas eu acho que dá para vocês entenderem, tá? Então, a cada volta dá isso daqui em metros.
confirmar aqui direitinho. Ponto. Aqui. Confio na apostila aqui que esse raio tá certo, tá? Mas se estiver certo, é isso mesmo. Se estiver certo, essa aí é a sua relação para cada volta, tá? Então, cada volta a gente espera gerar o ΔS, né? Que seria o deslocamento de 1,16 metros. E é isso que a gente vai utilizar para calcular a velocidade, tá? Como é uma velocidade constante, assume que a gente não vai fazer ele variar a força ali do motor, é uma velocidade constante, a gente pode utilizar aquela fórmula, o V é igual a ΔS sobre ΔT, tá? Então tá, nós temos uma maneira de indicar quantas voltas foram calculadas ou percorridas. Nós temos uma maneira de calcular o tempo e agora a gente só tem que converter as coisas, né? Aqui é interessante a gente primeiro zerar tudo, tá? Zero o que tem de ângulo no motor, zero o que tem de cronômetro já, cronometrado. E aí, a partir daí que a gente começa a gerar o movimento da canaleta, tá? Aqui seria o motor que está movimentando a canaleta. Aí, essa velocidade aqui, no caso, vocês não vão poder mexer, mas poderia considerar como 40, tá? Vocês, pela questão anterior, vocês vão chegar a mais ou menos um valor parecido com esse, tá? E o movimento é um movimento de 5 segundos. Mesmo aqui o motor sendo ajustado para 5 segundos, a gente tem que também colocar um cronômetro para poder usar os valores do cronômetro, tá? Vou colocar aqui embaixo os dois. E como nós estamos com pouco tempo, se não der tempo de concluir aqui, eu mando no grupo a programação completa e passo as orientações de cada passo, tá? Basicamente, isso daqui, tá? Eu fui só essa parte, e depois o resto eu mando para vocês. Mas o que significa? Isso significa que a gente vai levar esse bloco matemático para o avançado e o número de rotações a gente vai multiplicar por quem? Exatamente pelo comprimento da circunferência que nós temos do pneu. Na verdade, eu acho que isso aqui não é do pneu, tá? Eu acho que isso daqui é da estrutura lá do projeto de vocês. É isso mesmo. Esse daqui é da estrutura. Certo? Então, rotações vezes o comprimento dividido pelo tempo medido. Certo? Dividiu aqui, o resultado vai ser a sua velocidade. É só arrumar aqui bonitinho e vai acabar a aula, acho que antes de eu terminar, tá? Eu mando depois completo para vocês, mas em geral é isso que a gente vai fazer. A gente vai usar essas rotações, multiplicar para achar o comprimento ou deslocamento do movimento e dividir pelo tempo. E aí a gente acha a velocidade da canaleta, tá bom? Seria essa a questão 4. Aí eu completo a 4 e, se possível,